Olá, paz, seja muito bem-vindo. Hoje nós estudaremos a lição de número 6 das nossas lições bíblicas dominicais do terceiro trimestre de 2025, que traz o seguinte tema: uma igreja não conivente com a mentira. Hoje vamos refletir sobre um dos episódios mais sérios e impactantes do Novo Testamento, o caso de Ananias e Safira, registrado em Atos 5, do versículo 1 ao versículo 11. Esse texto bíblico revela que, mesmo nos primeiros dias da igreja, Deus já tratava com seriedade a questão da integridade, da santidade e da verdade dentro da comunidade cristã. Nesta lição, vamos aprender que a mentira, quando tolerada, corrói os alicerces espirituais da igreja. Em segundo lugar, aprenderemos que o Espírito Santo não pode ser enganado. Ele age, corrige e santifica a igreja como corpo de Cristo. Em terceiro lugar, deve ser um espaço de transparência, temor e verdade. Antes de qualquer coisa, aproveite e já faça o seguinte: inscreva-se no canal, curta esse vídeo, comente aqui o que você achou dessa aula, se ela tem te abençoado, e compartilhe com outros professores e irmãos da sua igreja. Dito isso, vamos à sempre importante primeira parada das nossas reflexões, que é a nossa introdução. A introdução da lição de número 6, uma igreja não conivente com o pecado, vai nos dar o que eu posso chamar de chaves de interpretação para a lição de hoje, para a leitura, para a interpretação dos tópicos que nós veremos a partir de agora. E a primeira chave de interpretação que é possível de ser percebida ainda na nossa introdução é exatamente a presença, a ação de um casal em desacordo com a verdade do reino. A presença de Ananias e Safira e a sua atitude, bem como as consequências dessa atitude, estão em referência à atitude piedosa, cristã de Barnabé. Capítulo de número 4 termina, entre aspas, fazendo referência à piedade, à espiritualidade, à verdade, à graça da atitude de Barnabé. E o capítulo de número 5, em grande contraste, começa falando da trágica atitude de Ananias e Safira. Portanto, nós vamos aprender sobre mentira a partir desse contraste com a verdade, que é a experiência de Ananias e Safira. O pecado de Ananias e Safira não foi em guardar parte do dinheiro, mas em fingir que estavam dando tudo. Foi hipocrisia espiritual. A segunda chave de interpretação da lição de número 6, que é possível que a gente compreenda ainda na nossa introdução, é a astúcia da mentira como serviço ao diabo. A mentira, desde o Éden, é apresentada como uma ferramenta de Satanás. Ao enganar a igreja, Ananias e Safira se colocaram em oposição ao reino e em aliança tácita com o inimigo. A gravidade do pecado de Ananias e Safira está no fato de que tentaram introduzir corrupção no momento mais puro da história da igreja. E, sem dúvida alguma, a consequência da atitude mentirosa de Ananias e Safira comprova, entre outras coisas, esse elevado e importante momento da história da igreja com um padrão de santidade que não aceitava nenhuma transgressão, principalmente a mentira, que se manifesta como uma ferramenta definidora do caráter do diabo. Sua principal característica, sua essência
e sua ferramenta preferida. Portanto, Ananias e Safira e qualquer crente que se utiliza dessa ferramenta está sem dúvida alguma a serviço do diabo. A terceira chave de interpretação é a seguinte: Deus sonda os corações. O episódio mostra que Deus não tolera a hipocrisia. A mentira deliberada foi tratada com juízo imediato, que instaurou temor em toda a comunidade. A igreja é chamada a viver em santidade e verdade, reconhecendo que Deus conhece intenções e motivações. Não se pode esconder do Espírito Santo. Ele revela, julga as intenções do coração. Essa terceira chave demonstra aspectos do próprio ser de Deus, especialmente nesta ação do Espírito na comunidade profética pentecostal, que é a igreja primitiva. O mesmo Espírito que reveste, ele dá dons poderosos para a realização de obras, dá graça para a resolução de problemas, mas também manifesta-se com o dom do discernimento e com o juízo imediato, deixando a mensagem para aquela igreja que dava os seus primeiros passos a certeza seguinte: Deus conhece os corações. A quarta e última chave de interpretação desta lição é o seguinte: o perigo de negociar valores do reino. Ananias e Safira tentaram obter prestígio espiritual com base em falsidade. Tentaram associar aparência de piedade com interesses pessoais. Prática reprovada nas Escrituras, segundo Timóteo 3,5. A igreja do Senhor não pode ser lugar de manipulação espiritual, mas de verdade, temor e retidão. A igreja deve ser um lugar onde a verdade reina, porque onde há mentira, o Espírito Santo se entristece. Portanto, não nos esqueçamos desta, que, como nós já consideramos, eu chamo de chaves de interpretação. Preciso que nós as tenhamos em mente na leitura da lição de número 6. Um casal em desacordo com a verdade do reino, a astúcia da mentira a serviço do diabo. Deus sonda os corações e é perigoso negociar valores do reino de Deus. Vamos agora ao nosso primeiro ponto. O diabo, o pai da mentira, e aqui nós vamos ver em primeiro lugar que é de natureza satânica mentir. Nós vamos ver em segundo lugar a mentira como um ardil maligno e em terceiro lugar um chamado a não superestimar e também subestimar o diabo, o inimigo. Sobre o primeiro subtópico, é de natureza satânica mentir. Nós vamos reconhecer a mentira sob uma perspectiva essencial. A mentira não pode ser vista como uma atitude isolada, humana e nessas, eu diria, características de abordagem, mas ela precisa ser vista como algo essencialmente diabólico e definidor do caráter do diabo. A mentira não é apenas uma ação isolada, ela revela a própria essência do diabo. Jesus declarou que ele é o pai da mentira. Isso significa que toda falsidade encontra sua origem nele. Tendo em vista a perspectiva teológica da mentira com essa característica essencial como sendo própria da natureza do diabo, nós reconhecemos em primeiro lugar que a mentira é mais do que um ato isolado. É uma essência moral de Satanás. Na perspectiva teológica do pecado, o engano aparece como característica de ação demoníaca. É interessante mencionar aqui a citação de Wayne Grudem, que diz o seguinte: o diabo é um ser real, pessoal e maligno que se opõe a Deus e procura destruir o povo de Deus.
sua arma mais comum é o engano, que o torna pai da mentira. Então, nesse primeiro momento, nós somos conduzidos à necessidade de compreensão da seriedade da mentira, tendo em vista a sua essência diabólica, tendo em vista que ela é o instrumento preferido de Satanás e também é a característica definidora do seu caráter, da sua natureza. Portanto, o engano, a falsidade, a mentira serão sempre diabólicas. Sob essa ideia de que é de natureza satânica mentir, nós também temos a oportunidade de observar a mentira do ponto de vista instrumental. A Escritura mostra que Satanás utiliza o desejo desenfreado por lucro, poder ou reconhecimento como a porta de entrada para a sua atuação. Foi assim com Ananias e Safira. Estão lá o desejo do lucro, o desejo do reconhecimento, o desejo do poder. A sutileza do diabo está em apresentar a mentira como um caminho mais curto para a realização desse desejo. É desse ponto de vista que o diabo tanto apresenta a mentira como um instrumento de realização rápida desses desejos, como também o homem se apodera da mentira como instrumento para chegar onde ele deseja chegar, principalmente, senhoras e senhores, com o desejo doentio do lucro, cobiça, paixão doentia pelo dinheiro e fama. O teólogo Meyer Pearman considera o seguinte: Satanás sempre usará uma isca legítima para alcançar um fim destrutivo. O engano é sua arma, a cobiça é o seu ganho. Segundo subponto, a mentira como um ardil maligno. Aqui nós vamos ver a sutileza, nós vamos ver eu diria, capacidade do diabo de, entre aspas, maneira sutil, conseguir os seus objetivos. Por isso, nós apresentamos a mentira como uma das armas ardilosas do diabo. Mas, em primeiro lugar, nós precisamos considerar o conceito de ardil. Ardil não é o que arde. Então, pastor, o que é ardil? Na linguagem bíblica e teológica, especialmente quando aplicada a Satanás, o termo ardil refere-se a táticas sutis, disfarçadas. Como nós costumamos dizer, o diabo não vem com um tridente na mão, com uma cara assustadora, pegando fogo e falando com uma voz tenebrosa. Como disse a lenda, ele vem com um sapatinho de lã. Isso é tática sutil, isso é ardil, isso é maneira disfarçada que o inimigo usa para desviar as pessoas da verdade sem que percebam de imediato. E aqui eu posso, para que a gente compreenda melhor a ideia de ardil, apresentar exemplos práticos de ardil. Por exemplo, fazer algo errado parecendo certo. Um exemplo prático de algo ardiloso é convencer as pessoas de que, se elas se sentem bem, de que elas estão com a mente tranquila, se o coração disse que é para fazer, faça. Siga o seu coração. Importa é a sua felicidade. Isso é um ardil do diabo. Outro exemplo de ardil: distorcer a verdade para alcançar vantagem. O apóstolo Paulo, tendo em vista essa maneira ardilosa de agir, que é distorcer a verdade para alcançar vantagem, chama os falsos ministros que se utilizam dessa prática de ministros de Satanás. Por que ministros de Satanás? Porque eles são iguais a Satanás, eles são práticos na
mentira, utilizando a mesma ferramenta de Satanás utilizada no Éden, no deserto, que é utilizar a palavra de Deus, mas de maneira distorcida. Outro exemplo de ardil: simular piedade para esconder intenções egoístas. Esse é o caso de Ananias e Safira. E depois de nós considerarmos o conceito de ardil, que é essa coisa sutil, disfarçada, coisas que parecem legítimas, que parecem corretas, que não pesam na consciência, que correspondem a uma satisfação do coração ou se utilizam da piedade para intenções egoístas, nós vamos prestar atenção ao que eu chamo de verdadeiro problema de Ananias e Safira. Ananias e Safira viviam em uma igreja que era doutrinada diretamente pelos apóstolos. Nós já consideramos aqui que essa igreja vivia o evangelho e pregava o evangelho, que é a doutrina dos apóstolos. Portanto, o problema não era ignorância doutrinária, mas subestimar a influência sutil do inimigo, que sabe como seduzir corações mal guardados. O desejo do lucro é errado? Não. O desejo pela fama, pelo reconhecimento, pelo elogio é errado? Também não. É exatamente nesse momento que se apresenta as possibilidades para a realização desses desejos, que em si mesmos não são maus. E o diabo aponta caminhos errados que podem realizar desejos corretos. E é nesse momento que não se pode deixar de estar alerta, a fim de que não seja vítima, como foram Ananias e Safira, desta sutileza. O desejo é certo? Então eu vou fazer. Como vai fazer? O desejo é correto? Há mal nesse desejo, nesse plano? Não. Então não importa como eu vou fazer. Não é bem assim. Não é com essa perspectiva de desprezo do método. Talvez é exatamente nessa maneira de pensar o método que se subestime, que não se leve em alta conta esse poder de Satanás de ser sutil, de ser ardiloso, de ser disfarçado. Olha o que o reverendo Hernandes Dias Lopes considera. A tentação do casal foi transformar uma expressão de devoção num trampolim para o aplauso humano. Ananias e Safira se utilizaram de desejos legítimos, mas com meios satânicos, e também olharam para a piedade e para uma suposta atitude piedosa com propósitos egoístas. Foram enredados, enganados, sem perceber, pela sutileza do diabo. Terceiro subponto: não superestime o inimigo. E aqui nós vamos ter uma chamada à maturidade bíblica. Porque nós vamos, pela Bíblia, ser apresentados ao fato de que Satanás já foi derrotado na cruz do Calvário. Muito embora derrotado, ainda está vivo e persistentemente continua a agir com ardil, sutileza, astúcia. Então nós ficamos com uma consciência que é resultado de uma maturidade bíblica. Eu não vou dar uma de doido e, por exemplo, caçar Satanás, caçar demônios. Ele já foi derrotado na cruz do Calvário, mas ainda existe uma persistência ardilosa que eu não posso subestimar. Não, aí é coisa besta, eu sou um crente mesmo forte. Se o diabo vier, eu piso na cabeça dele e mato. Não subestime. Nós temos um exemplo de superestimar. Tem pessoas que vivem o exemplo de superestimar o diabo. Tudo é o diabo. Quando o crente atribui tudo ao diabo, vivendo sob medo constante, com uma visão quase mística e supersticiosa, como se Satanás tivesse mesmo o poder de Deus,
Isso é falta de doutrina sólida sobre a vitória de Cristo. Sexta-feira 13 não passa debaixo da escada. Sexta-feira 13 fica assustado se vê um gato preto. Se entrar em casa e a chinela tiver com a parte de baixo para cima, tem que desvirar, senão a mãe vai morrer. Se passar perto de uma encruzilhada, falta morrer. Tem medo de demônio, tem medo de macumba, se topa é o diabo, se não paga a conta é o diabo. Isso é superestimar. Vive medroso. Se alguém diz assim, fulano de tal está possesso, ele fica louco de medo, medo do diabo dizer o pecado dele, mesmo medo de passar vergonha. Não superestime. Você precisa reconhecer a perspectiva bíblica de que o diabo já foi vencido na cruz do Calvário. Mas ao lado disso, você não pode ser irresponsável. Você não pode dar uma de doido. Você não pode montar um grupo como eu já conheci e dizer agora nós somos caçadores de demônio. Você não pode cometer essas loucuras. Você é chamado a ter uma maturidade bíblica. Há um equilíbrio entre a consciência da vitória na cruz e a consciência de que, como uma cobra que foi ferida na cabeça, ainda pode morder. Nós vamos a alguns exemplos de subestima de ação do diabo, quando se ignora que ele ainda é um ser atuante, astuto e organizado. Isso demonstra falta de vigilância e sensibilidade espiritual. Hernandes Dias Lopes diz o seguinte: o diabo é derrotado, mas não está morto. Ele é como uma serpente com a cabeça esmagada, mas que ainda pode envenenar os descuidados. Segundo ponto, o cristão e a mentira. E aqui, senhoras e senhores, antes de falarmos sobre a mentira como uma escolha, falarmos sobre a atração da mentira, atraídos pela mentira, e sobre as consequências da mentira, nós vamos considerar a necessidade de nós termos um conceito bíblico de mentira. Porque não apenas existe o conceito bíblico de mentira, existem outros tantos conceitos do ponto de vista filosófico, do ponto de vista sociológico. E esses pontos de vista, esses conceitos de mentira, na maioria deles desresponsabilizam o homem e não apontam a mentira como um problema relacionado a Deus. Por exemplo, filosoficamente, a mentira pode ser uma ruptura da verdade moral que rege o universo, que isso tem a ver com uma transgressão contra a vontade de Deus. Nada. Nós somos apresentados, ainda do ponto de vista filosófico, a mentira como parte da linguagem humana, é algo típico do ser humano. O que isso tem a ver com a perspectiva de que a mentira é satânica e desagrada a Deus? Nada. Do ponto de vista sociológico, disse que a mentira pode ser utilizada como um mecanismo de poder. Que isso tem a ver com pecado, com transgressão, com a perspectiva bíblica de que a mentira é satânica e ofende a Deus. Nada. A mentira é vista do ponto de vista sociológico também como um fenômeno cultural, institucional, até a respeito do qual existe uma dependência para a fluidez da comunidade. O que isso tem a ver com a perspectiva bíblica da mentira como um pecado que desagrada a Deus? Então nós precisamos ter cuidado com essa maneira sutil de apresentação da mentira e reconhecermos de maneira muito clara o que nós estamos fazendo aqui, a mentira do ponto de vista bíblico, ou seja, a visão de Deus sobre a mentira. O que é que nos importa? A mentira do ponto de vista filosófico? Não, a mentira do ponto de vista bíblico. O que é que nos importa? A mentira do ponto de vista sociológico? Não. A mentira do ponto de vista bíblico, que traz a nós a consciência de que ela é algo essencial do diabo e, portanto, desagrada a Deus. Primeiro subponto, a mentira como uma escolha, e aqui nós vamos ver a questão da responsabilidade pessoal,
da gravidade espiritual e o discernimento espiritual. Donald Stamps diz o seguinte: Pedro deixa claro que a oferta de Ananias e Safira era voluntária, lembrando que não havia uma doutrina, não havia uma imposição. Vender e distribuir os bens não era e não é uma doutrina bíblica. Os apóstolos não pediram, foi uma ação voluntária em resposta às necessidades que são peculiares àquele contexto. Eles não eram obrigados. E que ele não era obrigado a dar tudo. O pecado não foi reter parte da oferta, mas fingir ter dado tudo, mentindo conscientemente ao Espírito Santo. A mentira foi deliberada. Nós somos apresentados ao relato de Lucas a ideia de que não foi algo acidental, mas algo arquitetado, planejado. Ananias e Safira não mentiram acidentalmente. Eles tiveram frieza, eles tiveram disponibilidade mental, eles tiveram liberdade moral para decidirem como iriam mentir. Portanto, eles são responsáveis. E a mentira sempre será uma escolha, sempre será uma responsabilidade pessoal. E, em segundo lugar, a mentira sempre vai ter uma gravidade espiritual. Este episódio mostra a gravidade de se profanar o mover do Espírito Santo com uma aparência religiosa falsa. Ananias mentiu, mas quem ele realmente tentou enganar foi o Espírito. A mentira aqui se apresenta como uma ofensa a Deus, porque o ser humano, de maneira assim até caracterizada pela ausência de juízo, uma maneira louca, imagina que Deus pode ser enganado, que o seu discurso, que a sua tática pode dobrar Deus. Deus pode ser uma vítima do que ele tem como ardil, que ele tem como sutileza, como razão, como discurso. Eis aí uma das razões da gravidade espiritual da mentira. E também nós somos apresentados nessa comunidade profética a existência efetiva do dom do discernimento espiritual. Pedro consegue, sem que seja informado por ninguém, discernir a atitude de Ananias e Safira. Segundo subponto, atraídos pela mentira. E aqui nós vamos reconhecer essa relação da mentira com a cobiça e o desejo de reconhecimento. A maioria das pessoas que se valem da mentira como instrumento, elas são tomadas pelo desejo doentio, pelo dinheiro, pelo lucro, por ter ganhos financeiros de maneira fácil. A mentira é a primeira alternativa e a última para quem é cobiçoso. A mentira é como sombra à direita, é como amiga inseparável daqueles que têm o coração tomado pelo desejo doentio de ganhar dinheiro. Eu, particularmente, quando conheço pessoas que só conseguem conversar sobre ganho, dinheiro, 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 dinheiro. Se você conversa com ele sobre educação, ele vai conseguir falar de dinheiro. Se você conversa com ele sobre arte, ele vai conseguir falar de dinheiro. Se você conversa sobre igreja, ele vai conseguir infiltrar o tema dinheiro. Se você conversa com ele sobre pregação, ele vai infiltrar o tema dinheiro. Se você conversa sobre casamento, ele vai infiltrar o tema dinheiro. Conversar com ele é chato, ele só fala em dinheiro. Essas pessoas geralmente estão como candidatos especiais a
se utilizarem da mentira para o lucro. Donald Stamps diz o seguinte: a raiz do pecado de Ananias e Safira foi o amor ao dinheiro e a aparência de santidade diante da igreja. Eles queriam benefícios do status espiritual sem a entrega verdadeira. E a cobiça, ela tem como companheira essa ideia do reconhecimento. E aqui Ananias e Safira utilizaram a piedade, ou a aparência da piedade, uma atitude piedosa para conseguirem o fim. E depois de considerarmos isso, nós somos apresentados uma espécie de ciclo destrutivo. Ao ceder à cobiça, o coração se torna vulnerável à mentira. E ao mentir, o indivíduo busca construir uma imagem falsa para receber a aprovação humana. Ele adota uma aparência de piedoso, ele adota uma aparência de educado, ele adota uma aparência de ajudador de todo mundo, ele adota uma aparência de modéstia, a fim de que ninguém tenha a capacidade de lhe resistir, porque ele é aparentemente crente, porque ele é educado, porque ele é inteligente, porque ele faz tudo o que as pessoas pedem para ele e porque ele é um cara ou uma mulher legal. Trata-se de um ciclo que afasta o cristão da verdade de Cristo, que exige integridade e sinceridade no andar com Deus. Terceiro subponto: mentir tem consequências. Se nós falássemos sobre outras informações a respeito desse tópico, já seríamos convencidos na prática de que mentir traz consequências. E nessa oportunidade, nós somos apresentados a uma espécie de ensino sobre a consequência da mentira, olhando para Ananias e Safira. A primeira coisa que se aprende é que o Espírito Santo não é uma força, não é uma energia, não é algo que você pode tratar desrespeitosamente. O Espírito Santo é uma pessoa e, portanto, se pode mentir para o Espírito Santo. Outro lembrete é sobre a divindade do Espírito Santo. Eles não mentiram apenas para os apóstolos, mas para o próprio Deus. É Pedro que diz isso. Não mentistes aos homens, mas a Deus. Sobre a consequência da mentira, tem-se que nós somos apresentados ao lembrete da santidade da comunhão. Não tome a atitude perigosa de ser um instrumento para desfazer a comunhão da igreja. Você pode ser vítima do juízo de Deus. O Espírito Santo reagiu com justiça e santidade, estabelecendo que a comunhão cristã é sagrada e não pode ser manipulada. Olha o que o nosso querido teólogo, o saudoso pastor Antônio Gilberto considera. A morte de Ananias e Safira não foi uma ação cruel, mas corretiva. Deus estava ensinando à igreja que a verdade, a integridade e o temor do Senhor são fundamentos inegociáveis. Dito isso, vamos ao nosso terceiro ponto. A igreja que repele a mentira é uma igreja que tem o temor de Deus e é uma igreja forte. E no primeiro subponto, essa igreja temente diante do caso do juízo de Deus sobre Ananias e Safira, ela tem um sentimento, que é o sentimento do temor. Stanley Horton observa o seguinte: o temor que caiu sobre todos não foi apenas medo, mas um profundo respeito pelo fato de que Deus está realmente presente e atento ao que se faz em seu nome. Esse temor trouxe pureza e sinceridade à comunidade. O temor já fazia parte da comunidade da igreja primitiva, diante das ações maravilhosas de Deus. Mas agora há um
temor mediante a revelação da justiça de Deus. Então a igreja temente é uma igreja que reconhece que Deus realiza a obra poderosa, portanto ela teme a majestade de Deus, mas também ela reconhece a existência de Deus como Deus que julga. Ela é apresentada a santidade e a justiça de Deus e ela também, por causa disso, teme ao Senhor. A morte de Ananias e Safira, nesse âmbito do estudo da igreja temente, ela estabelece uma espécie de padrão. Morte de Ananias e Safira em Atos 5 não é um caso isolado, mas revela um padrão que Deus estabelece em momentos decisivos da revelação bíblica. Nos marcos fundacionais de uma nova dispensação ou movimento, o juízo divino contra o pecado serve como alerta para a santidade que ele exige do seu povo. É só lembrar de Nadab e Abiú no momento do estabelecimento do sacerdócio. Era um momento decisivo. Nadab e Abiú erraram no momento decisivo. Deus estabelece um padrão de santidade. Acã errou no momento decisivo. Deus estabelece um padrão de santidade. Moisés errou no momento decisivo. Deus estabelece um padrão de santidade. Ananias e Safira erraram no momento decisivo, especialmente da perspectiva de piedade e comunhão, e receberam o juízo de Deus. Em vista disso, senhoras e senhores, a lição é clara. A igreja temente tem em mente essa lição. A igreja não é uma instituição humana que pode ser manipulada ou usada para benefício pessoal. Deus não tolera hipocrisia nem falsidade espiritual, sobretudo quando isso prejudica a comunhão e a missão da igreja. Repito, não se faça de doido e se disponibilize como um instrumento de destruição da comunhão da igreja, porque Deus julga os que dividem, Deus julga os que plantam contenda, Deus julga os rebeldes que promovem a divisão na igreja, essa igreja temente. Segundo subponto, uma igreja forte. Qual é ou quais são as características da igreja forte? A igreja forte tem a ideia, tem o conceito, tem a perspectiva de que a disciplina é um sinal de saúde espiritual, não de rigidez. Ela não abre mão da disciplina. Não, porque vai entristecer a família. Não, porque vai deixar de congregar. Não, é porque vai ter que sair da liderança, não tem outro para botar no lugar. Não, é porque não vai dizimar. A igreja forte, ela não abre mão de tratar com seriedade e com a perspectiva bíblica o pecado. Ela entende a necessidade e é corajosa para executar a disciplina. A igreja forte, ela tem uma presença contínua de sinais e prodígios, mas ela reconhece que tudo isso deve estar ligado à preservação da santidade no corpo de Cristo. Uma igreja forte não é aquela que cresce numericamente a qualquer custo, mas aquela que não negocia a verdade nem tolera o pecado. Para terminar, a dona de tempo considera o seguinte: quando a igreja é santa, ela é forte. A presença do Espírito Santo se manifesta onde há temor do Senhor e separação do pecado. Nós vimos na lição passada que a presença do Espírito, o mover do Espírito, se manifesta no ambiente de comunhão, mas ao lado disso, com a experiência de Ananias e Safira, nós vamos reconhecer que o mover do Espírito se manifesta também numa realidade de santidade. Senhoras e senhores, querido aluno, querido professor, essa é a nossa lição de número 6. O desejo do meu coração, você já sabe, é que Deus abençoe você e a sua casa, em nome de Jesus.